Presidente, senador Ivo Cassol, senadora Ana Amélia, senhores senadores, quero primeiro parabenizar o senador Roberto Muniz. Ele se debruçou sobre esse problema, senador Moca, que é um problema de interesse do Brasil. A questão da sanidade animal e vegetal é importantíssima, importantíssima. O Brasil conseguiu avançar na exportação de carne bovina e suína e de frangos, ocupando hoje o posto de maior exportador de carne bovina, então, do mundo, em função desse controle de sanidade. O Pará fez um esforço ao longo dos últimos 15 anos e hoje, com o 4º ou 5º rebanho do Brasil, ele conseguiu a condição de livre de aftosa por vacinação, senador Moca, o que já o permite entrar também como exportador. Então, o senador Roberto, senador Cidinho, participou ao longo da formatação desse projeto de inúmeras reuniões com os técnicos do Ministério da Agricultura, com os consultores do Senado, ouviu os secretários de Agricultura dos estados, em especial do estado que ele tão bem representa aqui, o estado da Bahia, até chegar nesse projeto que eu vou ter a honra de poder relatar. Esse projeto, senador Moca, Vossa Excelência, que como o senador Cidinho também é do setor, ele regulamenta a transferência dos recursos pelo Ministério da Agricultura para os estados fazerem a sanidade animal e vegetal, a questão da sanidade agropecuária, e que até hoje não é regulamentado, quer dizer, a transferência de valores não tem regra. Então, é função do ministro que está de plantão, que vai poder atender mais ou menos dentro daquilo que, lógico, que os técnicos do Ministério da Agricultura indicarem. Mas agora, com a aprovação desse projeto transformado em lei, que eu espero, senador Muniz, que isso seja em breve, nós vamos ter uma regulamentação e vamos ter uma programação, que é outra questão que o senador Roberto Muniz coloca no projeto, que os recursos vão ter que estar alocados no plano plurianual. Então, vai ser uma programação para 5 anos. Então, os estados e os municípios vão saber o que é que vão contar para essas atenção à sanidade agropecuária. Vamos ao relatório. Vem ao exame da comissão o projeto de lei do Senado PLS 379 de 2016, de autoria do senador Roberto Muniz, que disciplina o repasse de recursos federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para apoio às ações de defesa agropecuária. O projeto determina que os recursos consignados no Orçamento Geral da União e destinados à cooperação, ao auxílio ou à assistência financeira, às ações de defesa agropecuária no âmbito dos estados e dos municípios, sejam transferidos diretamente para os entes favorecidos, mediante depósito em contas correntes abertas especificamente para esse fim, independentemente da celebração de convênio ou instrumento congênere. O projeto prevê que as atividades de defesa agropecuária contempladas devem estar previstas nos planos plurianuais de atenção à sanidade agropecuária para o período de 5 anos. A distribuição entre os entes favorecidos é tratada pelo artigo 4º, que oferece parâmetros para o cálculo. O artigo 5º disciplina a exigência de contrapartida financeira dos entes, oferecendo parâmetros para sua definição. Os artigos 6º e 7º dispõem acerca da prestação de contas e a adoção de medidas de transparência mediante disponibilização dos seguintes elementos demonstrativos dos recursos transferidos: saldos aplicados e despesas realizadas, planos plurianuais de atenção à sanidade agropecuária e prestação de contas. O autor destaca a importância das atividades de defesa agropecuária para a garantia da inocuidade dos elementos produzidos e comercializados no país, para a proteção das populações vegetais e rebanhos de interesse econômico e para o uso correto e sustentável dos insumos agropecuários, o que ensejaria a necessidade de que as transferências de recursos federais para apoio às ações de defesa agropecuária no âmbito dos entes subnacionais ocorram de forma regular e tempestiva. O PLS foi distribuído à CRA e à CAI, cabendo a última decisão terminativa. Análise, senhor presidente.
PLS inova e aprimora a legislação nos seguintes aspectos. A. Institui a transferência direta e obrigatória dos recursos destinados à execução descentralizada das ações de defesa agropecuária por Estado, Distrito Federal e municípios. B. Estabelece transferência mensal para contas correntes abertas especificamente para este fim. C. Veda a utilização para o pagamento de despesas de caráter continuado. D. Prevê distribuição balizada pelos planos plurianuais de atenção à sanidade agropecuária, já previsto no regulamento da SUASA. E. Propõe distribuição dos recursos, tendo por consideração o atingimento das metas nos períodos anteriores e outros parâmetros técnicos. F. Exige contrapartidas. G. Estabelece regra de prestação de conta e transparência. Ainda que não resolva uma questão fundamental, que é o montante dos recursos destinados a essa atividade, as inovações propostas vêm solucionar algumas das queixas recorrentes dos gestores estaduais e municipais. A falta de tempestividade e previsibilidade no repasse por meio de convênios e contratos de repasse e a excessiva burocracia envolvida na utilização desses instrumentos. A proposição é, portanto, muito bem-vinda, pois a metodologia prevista vai permitir que gestores possam planejar a aplicação dos recursos, tão logo seja aprovada a LOA e publicada a portaria a que se refere o parágrafo 3º do artigo 4º do PLS. Consideramos relevante, contudo, que sejam feitos ajustes pontuais ao projeto, que podem contribuir para facilitar a futura aplicação de suas disposições. Propomos 5 emendas, que levam em consideração as contribuições que recebemos por escrito e por meio da audiência pública da CRA. A primeira emenda permite a utilização de até 20% dos recursos para o custeio de despesas obrigatórias de caráter continuado. Isso, pois, consideramos que a vedação total poderia, em alguns casos, inviabilizar a operação dos equipamentos. A segunda suprime a referência ao período de 5 anos do Plano Plurianual de Atenção à Sanidade Agropecuária. Entendemos que é desnecessária a lei dispor sobre o assunto nesse nível de detalhe. A terceira emenda visa esclarecer que os recursos acrescidos por emendas parlamentares às ações de defesa agropecuária não serão distribuídos de acordo com a fórmula estabelecida e, portanto, poderão ser destinados ao Estado específico. A quarta estabelece periodicidade semestral para a prestação de contas, de forma a reduzir o custo administrativo relativo à aplicação desses recursos. A quinta emenda, por fim, visa a elencar entre os itens que devem ser disponibilizados ao público por meio de sítio na internet a memória de cálculo da distribuição. Quero aqui esclarecer que essas emendas foram todas atendidas com o apoio do autor do projeto, o senador Roberto Muniz. Ele concordou com essas emendas no sentido de fazer os ajustes necessários ao seu projeto, de tal forma que ele possa ser implementado com o maior resultado possível. Voto, senhor presidente. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei do Senado número 379 de 2016, com as emendas já citadas.